Mágica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai ver raiz quadrada em 3 segundos. É isso mesmo, ó, raiz quadrada em 3 segundos. Primeiro a gente vai ter que saber qual é o formato de uma raiz quadrada, né? Aqui eu mostrei para vocês, ó, a raiz de x, né, a raiz quadrada de x é igual a z. Porém, a gente dá nome a essa estrutura, né? Esse 2 aqui, esse 2, que é a famosa raiz quadrada, ele vai receber o nome de índice, certo? Índice, perfeito? Essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, que eu estou circulando para vocês, né? Parece até um telhado, né? Essa estrutura aqui, né? Que eu estou passando por cima aqui, ó, a estrutura da raiz quadrada. A gente chama de, aqui, ó, a gente chama essa estrutura de radical, beleza? E esse z aqui é a famosa raiz, certo? E esse x, que vai ser o algarismo que vai estar aqui dentro, recebe o nome de radicando, beleza? Então essas são nomenclaturas, né, que a gente tem que saber, né, tanto o índice, né, porque a raiz quadrada o índice é 2, mas se for raiz cúbica o índice vai ser 3. Então o índice, por exemplo, o radical, que é esse telhadinho que eu falei para vocês, né, o z, né, que é a famosa raiz, né? O z pode ser qualquer letra aqui, tá? Só para representar para vocês, tá? Mas aqui vai dar um resultado da raiz quadrada, tá? A raiz é o resultado, né? E aqui o radicando, que é o algarismo que vai estar dentro. Beleza, pessoal? Agora, começando o vídeo literalmente, como que a gente vai fazer uma raiz quadrada em 3 segundos, né? Então, tá vendo essa raiz aqui, ó? Raiz quadrada de 729? Como que eu faço? Aqui, pessoal, do lado, eu coloquei para vocês, né, os números de 0 a 9 elevado ao quadrado. Perfeito? O logaritmo de 0 a 9 elevado ao quadrado. Por quê? A gente vai usar, né? A nossa resposta vai ser em base dessa tabelinha que eu fiz aqui para vocês, tá? Essa tabelinha aqui do lado. E percebe que tem algarismos de preto e tem algarismo de azul, né? Cacô azul e cacô preto. Esses algarismos cacô azul, eles vão ser muito importantes na hora de a gente calcular. Por quê, João? Vamos lá, ó. Primeiro, para a gente resolver a raiz quadrada em 3 segundos, claro que eu vou explicar para vocês e vocês na prática vão conseguir fazer em 3 segundos, né? Como que a gente vai ter que fazer? A gente vai analisar o último algarismo da raiz quadrada. No caso, o último algarismo aqui é o 9, beleza? E a gente tem que saber o quê? Qual número que elevado ao quadrado vai terminar em 9? Aí a gente volta nessa tabelinha aqui, ó. A gente volta. Qual número que elevado ao quadrado vai terminar em 9? A gente volta nessa tabela, beleza? E a gente vai ver que o número ao quadrado terminado em 9 pode ser aqui, ó, esse caso, né, porque 3 ao quadrado é 9, e esse caso aqui também, 7 ao quadrado termina em 9. Então, a gente analisa o último algarismo, que é 9, aí a gente vê na tabela, né, qual o número elevado ao quadrado que o resultado, que o último algarismo, né, no resultado, né, que termina em 9, né? Qual é o resultado aqui que termina em 9? Então, é o 49, que termina em 9, e o 9, que termina em 9. Beleza? Agora aqui, percebam que o que termina em 9, aqui, ó, tem esse 3, né? 3 ao quadrado, e tem o 7 ao quadrado aqui termina em 9, beleza? Então, já que o 3 ao quadrado dá 9, né? 3 ao quadrado dá 9, e que o 7 ao quadrado dá 49, o último algarismo que vai ser minha raiz quadrada, né? Vai ser o resultado da raiz, vai terminar ou em 3 ou em 7. Esse é o macete. Por quê? Porque tanto 3 ao quadrado é 9, quanto 7 ao quadrado é 9. Então, esse que está elevado ao quadrado aqui vai ser meus possíveis, né, o último algarismo, né, da minha raiz quadrada, o resultado, né? Então, ou vai ser o 3, ou vai ser o 7. Agora, o que a gente faz? A gente esquece esses dois últimos algarismos, risca, e olha só para o 7, aqui, ó. Vamos olhar só para o 7. Qual número, agora a gente tem que analisar nessa tabela aqui, ó, que eu falei para vocês, qual o número que é menor que 7, sendo que mais perto de 7, em relação aos resultados aqui, ó. Ó, em relação a esses resultados aqui, ó. Considerando todos os resultados, qual número é menor que 7, sendo que mais perto de 7, mais próximo de 7? É o 4, né? Por quê, ó? Ó, esse 4 aqui. Por que que é o 4?
Menor que 7, não pode ser o 9. Então pode ser um desses três aqui. Né? Pode ser um desses três. Porém, tem que ser mais próximo que 7. Então só pode ser o 4. Claro que eu estou analisando só as respostas, tá? Só as respostas que eu estou analisando. Então só pode ser quem? O 4. E qual número ao quadrado que dá 4? É o 2. Então aqui, ó, ou vai ser 23 ou vai ser 27. Entenderam, pessoal? Porque, ó, tem que analisar o número que é menor do que 7. Eu apago esses dois, pego o primeiro dígito da raiz. Beleza? Eu sempre tenho que apagar os dois últimos algarismos. E o 7, qual o número que é menor que 7, sendo que é mais próximo? É o 4. Certo? E aí, qual o número elevado ao quadrado que dá 4? O 2. Então, esse 2, ele vai vir pra cá, ó. Ó, esse 2 aqui, ele vai vir pra cá, ó. Tanto pra cá, quanto pra cá. Beleza? E aí, como que a gente faz, né? Como que a gente faz isso aqui agora? Como que a gente vai saber se é 23 ou 27? A gente pode até multiplicar 23 vezes 23, 27 vezes 27, qual dá 729. Porém, nem precisa. Por quê? Tá vendo esse 2 aqui, ó? Que a gente colocou aqui, que a gente deduziu que vai começar com 2. A gente pega esse 2 e multiplica pelo sucessor, que é 3. E o resultado vai dar 6. Agora, o que a gente vai ter que analisar? Sempre tem que pegar esse algarismo daqui e multiplicar pelo sucessor, né? 2 vezes 3, o sucessor que vem depois. Então dá 6. Agora, o que a gente tem que analisar? O 7, ele é maior que 6, né? Aqui, ó, o 7, ele é maior, símbolo de maior, tá, pessoal? Maior que 6. Se o 7 é maior que 6, eu tenho que pegar o quê? O maior resultado aqui. E qual é o maior? Entre 23 e 27, qual é o maior? 27. Opa, então descobrimos o resultado da raiz quadrada. Então, portanto, raiz quadrada de 729 é quanto? 27. Pronto. Calculamos a raiz quadrada só por esse macete. Aí vocês vão falar, nossa, João, mas esse macete é muito complicado. Pessoal, não é. Pratiquem que vocês vão ver que é muito rápido. Beleza? Se vocês não entenderam, volta um vídeo aí de novo e veja a explicação, porque esse macete é incrível. Tá, pessoal? E claro que se o 7 é maior que 6, logo eu pego o maior resultado, né? Se é 23 ou 27. Se o 7 é maior que 6, pego um 27. E vocês podem multiplicar aí, tá? Se vocês fizerem 27 vezes 27, vai dar próprio 729, tá? Então analise esse macete aí que é muito importante. Beleza? Agora, vamos aqui para o outro exemplo. Olha, raiz quadrada de 3.136. Como que eu faço, João? Não faço a mínima ideia. Primeiro, vamos analisar aqui a nossa tabela, que nem eu falei para vocês, né? Para vocês entenderem, tem que ter mais exercícios, né? Então, vamos lá. O segundo exercício. Essa raiz quadrada, como que vai funcionar? Primeiro, eu analiso o último algarismo, que eu falei para vocês. O último algarismo é 6, né? É 6. Qual número que elevado ao quadrado termina em 6? Em qual dessas respostas aqui, ó, eu vou ter 6 aqui, ó, como no último algarismo, o que termina em 6. Qual é aqui? Aí você vai falar, nossa, João, o que termina em 6 aqui é o quê? Pode ser duas opções, né? 4 ao quadrado, que é 16, ó. Vou colocar aqui, ó. 4 ao quadrado, que é 16, ou 6 ao quadrado, que é 36, porque termina em 6, tá vendo? Aqui. E aí, o que a gente tem que fazer? Ou pode ser o quê? O 4, né? Porque 4 ao quadrado é 16, ou pode ser o 4, ou pode ser o 6, porque 6 ao quadrado é 36. Então, 4 ou 6. Agora, como que a gente vai ter que como que vamos adivinhar isso aqui? A gente risca os dois últimos algarismos da raiz quadrada. E aí a gente analisa só esse 31 aqui, ó. Qual número que é menor que 31, sendo que é mais próximo que 31? Mas tem que ser menor. A gente vai analisar o quê? Sempre quando eu vou analisar isso aqui, eu analiso só as respostas, tá? As respostas. Beleza? Qual o número que é menor que 31, mais próximo que 31? É o 25, né? Percebe que esses todos aqui são menores que 31, né? 36 já não conto que é maior, que é menor. Isso aqui são menores. Porém, qual é o mais próximo? 25. E aí tem que analisar qual número que é ao quadrado da 25. E é o 5. Então, esse 5 vai vir para cá, ó. Ou é 54 ou é 56.
E aí, o que eu tenho que fazer? Eu pego esse algarismo 5, que está aqui, e multiplico pelo sucessor, que é o 6. E aí, 5 vezes 6 vai dar quanto? 30. E aí, eu tenho que analisar o 31 e o 30. O 31, ele é maior que 30. Logo, se ele é maior, eu tenho que pegar o maior resultado aqui. Né? Entre 54 e 56, o maior é 56. Portanto, né, esses 3 pontinhos aqui, a raiz quadrada de 3.136 é igual a 56. E aí está a resposta. Beleza? Então, esse simples macete é assim que funciona, pessoal. Se vocês não conseguiram identificar, se vocês não conseguiram entender a explicação, voltem no vídeo e vocês vão entender, entendeu? Passo a passo, porque realmente precisa de treino, né? Todo macete precisa de treino para saber. E aí, simplesmente, você vai conseguir muito bem fazer em 3 segundos qualquer raiz quadrada sabendo desse macete. Beleza? Ah, João, tô com dúvida, é isso mesmo? Pega 56 vezes 56, bota na calculadora aí, você vai ver que dá 3.136. Beleza? Então, resultado, 56. Agora vamos para aqui, ó. Vamos aqui para o nosso último exemplo do vídeo, beleza? Nosso último exemplo, que é o quê? Raiz quadrada de 7.744. Ah, João, um número grande, não sei a resposta exata. Beleza, mas vai pelo macete, ó. Primeiro, qual é o primeiro macete, pessoal? Passo 1. Analisa o último algarismo da raiz quadrada, é o 4. Qual o número que é elevado ao quadrado? O resultado vai terminar em 4. Aí você vai perceber. Pô, João, pode ser o 2 ao quadrado, que termina em 4. Ou pode ser o 8 ao quadrado, que termina em 4, né? Porque 64 termina em 4. Então, ou vai ser o 2, ou vai ser o 8. Eu analiso o extremo ao quadrado, né? 2 ou 8. Por quê? 2 ao quadrado, né, é 4 e 8 ao quadrado é 64. Então, eu pego o número que está elevado ao quadrado, ó, 8 ou 2. E aí eu boto aqui, ó. Ou pode ser o 2, beleza? Ou pode ser o 8. Agora, como que eu faço? Esqueço os 2 últimos algarismos da raiz quadrada. Analiso 77. Qual o número que é menor que 77, mas é mais próximo? Aí eu analiso, venho aqui na tabela, ó. Venho aqui na tabela, qual é o menor que 77? O 81 não considera, que é maior. Então, o menor que 87 está, né, nessa solução aqui. Porém, qual é o menor e o mais próximo? 64. Mas aí, 64. Mas qual o número ao quadrado da 64? É o 8. Vocês perceberam? Beleza? É o 8. Né? Então vai ser o quê? Ou 82 ou 88. Percebam? E aí eu tenho que pegar o 8, né? E eu multiplico pelo seu sucessor, que é o 9. 8 vezes 9 pela tabuada dá 72. E aí eu analiso 77 e 72. Eu percebo que 77 é maior, símbolo do maior, né? Que 72. Se é maior que 72, né? Lembrando que esse símbolo aqui significa maior, tá, pessoal? E se for assim, significa menor, né? Mas já que é maior, eu pego o maior resultado aqui que eu tenho. 82 e 88, qual é o maior? 88. Então, 88 é o resultado. Então, portanto, a raiz quadrada de 7.744 é 88. Beleza? E aí, descobrimos a resposta. Você até pode fazer, tá? Faz na calculadora aí, 88 vezes 88. Vai dar 7.744. E a resposta, né, 88. Então, pessoal, é isso. Raiz quadrada em 3 segundos. Pratiquem, que vocês realmente vão conseguir fazer em 3 segundos. Tá? Se vocês acharam meio complicado, revise aí, pega um papel, pega uma caneta e faça esse macete, que eu acho muito incrível, que vale muito a pena, que vai ajudar muito a vocês, né, em provas, concurso, vestibular, beleza? Então, pessoal, é isso. Hoje fiquei por aqui e até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e compartilhem, e deixa o like para dar uma moral.